Belíssima. E tem vários, né? O Neguinha, tem vários tradicionais. O Saravá tá onde? O Saravá agora ele está na Cônego Valadão. Que aliás eu falo de ruas. A gente tem ruas temáticas em Guarulhos. Que bacana. A Cônego Valadão é uma rua nova. Vale a pena você andar por lá. Você vai ver o Vino Vinho, hambúrguer de garagem. Se você vê nas travessinhas, tem casas muito legais. Tem um lugar lá que vende uma Bimi sopinha. Sushi. Uma sopinha. Você conhece? Conheço. Oh. A Cônego é uma surpresa. Assim. Surpresa. É uma rua nova. O Saravá acabou de ir para lá, tá lindo, tá sensacional. Nós perdemos o dono do Saravá, né? O Flávio, né? Isso. Hoje é o Paulo, filho dele, e com a família. Um abraço lá para os amigos. Ó, vou lá visitar, viu? Essas pessoas merecem toda a nossa deferência. O Flávio? Que bacana. Eu vou lá prestigiá-lo lá qualquer dia desse aí. Muito bom saber que sobreviveu, né? É verdade. Mudou-se, mas sobreviveu. São heróis, eles se reinventam. Bacana. Olha, vamos falar um pouco mais de você agora, e falando um pouco mais da tua família, e falando um pouco também da nossa política em Guarulhos, né? E do que você almeja para o nosso futuro, para os guarulhenses em si, os guarulhenses que moram na periferia, os guarulhenses que são os, vamos dizer assim, as famílias mais antigas, porque a gente fala e venera muitas famílias mais antigas, mas a gente percebe que muitas delas ainda buscaram fazer parte do grande crescimento da cidade, mas outras acabaram se omitindo em muitas coisas, né? Sim. Quando se fala em provinciano, é aquela coisa, né? Parece que o povo aceita aquela vidinha pacata, aquela coisa. Sabe que era exatamente esse tipo de mensagem que eu queria deixar registrado. Né? Por favor. Eu acho que o que falta na nossa Guarulhos é uma visão visionária. A gente pensa muito Guarulhos aqui como cidade dormitório. Eu já vejo prefeitos, não vou falar só do atual, né? Todos os prefeitos. Gestores. Os gestores com uma visão muito tímida de Guarulhos. Muito visão de síndicos. Sei. A gente fala da prefeitura, porque a prefeitura é uma organização. Na verdade é o poder executivo, vamos chamar de poder executivo. Ele tem muita influência na cidade, porque a gente ainda precisa de muitas transformações urbanas. E você tem a Gru Airport, que é a maior empresa da cidade, né? Então esses dois atores, eu acho que precisa de uma visão muito mais visionária de futuro, de se conectar com as cidades. As cidades do mundo estão se transformando e Guarulhos veio a reboque. Né? Independente da ação do governo, a cidade cresceu. Agora, eu acho que a gente precisa de visão de futuro. O que as grandes cidades do mundo, e Guarulhos é uma das grandes cidades do mundo, estão fazendo hoje, né? Ela é tida como a terceira aí, em arrecadação, em população com a segunda. Então é uma grande cidade, né? Se você pensar no Brasil, qual que é a cidade no Brasil mais antenada com o mundo? Qual a cidade mais moderna do Brasil? Guarulhos, que tem o aeroporto, né? Não, eu ia fazer uma provocação agora. Muitos estudiosos falam de Campinas, porque Campinas está implantando tecnologia, acabou de fazer um acelerador, tem parque tecnológico. Existe uma visão lá, mas é diferente, é uma realidade, é uma cidade metrópole. Eu acho que falta a Guarulhos esse olhar visionário. O que nós queremos ser daqui a 20, 30 anos? Quais são os grandes projetos? Quais são as grandes empresas que nós vamos atrair? Isso eu devo chamar de falta de planejamento, que é o que nunca houve nessa cidade. É exatamente essa visão visionária e um planejamento para daqui 20 anos. É difícil. Mas tem que começar agora. Sim, tem que ser. A gente não tem a visão. O que a gente tem hoje, a gente reduz danos. Né? A gente resolve um problema. Tem muito problema mesmo de habitação. Agora estão tentando resolver o problema da água, do esgoto, lixo. Mas e aí, qual vai ser a nossa visão para o futuro? Existe um conceito hoje mundial, né, de tax giving, de cidades, por exemplo, Nova York, que bairros estão sendo colocados para empresas, por exemplo, com a Amazon está pegando um bairro, o Google está pegando um bairro, e colocando toda uma indústria, que é a indústria 4.0, de criatividade. Então lá está indo faculdades para estudar neurociência, para estudar novos produtos. Então você vê um movimento de várias cidades que estão nessa nova indústria. Quer dizer, buscando gerar emprego e dando uma educação direcionada para o futuro. Para o futuro. E onde está Guarulhos nisso? Né? Então a gente tem uma indústria maravilhosa. Está tapando o buraco, né? Está tapando o buraco. Entendeu? Não, mas é aí que teve sugestão. Se eu fosse para falar das famílias
tradicionais e tal. Deveriam ser mais empreendedoras nesse sentido. Isso. A gente teve um movimento, Nelson, que foi legal, foi no quarto centenário, quando Guarulhos fez 400 anos, os intelectuais e as famílias tradicionais... No quarto centenário? Quarto centenário. Olha que eu ouvi os rojões naquela época, olha foi só. comemorado, hein? Os rojões eu ouvi, porque eu morava no centro, né, e comemorava aqui acho que na Praça de Túlio Vargas, fizeram lá umas festividades. E o que foi? Foram intelectuais e famílias falaram, não, a gente precisa criar uma identidade, a gente precisa resgatar a nossa história. Então eles fizeram várias coisas. Então eles fizeram livros, fizeram a festa, fizeram esculturas, fizeram símbolos, fizeram um esforço magnífico de contar uma história da cidade. Isso é muito valoroso. A gente pode fazer críticas das coisas, pô, faltou contar de Bom Sucesso, faltou algumas questões, mas o movimento era importante. Então eu acho que falta em Guarulhos esse movimento, e eu acho que ele começa no movimento intelectual, né, para pegar as cabeças, os formadores de opinião, toda a mídia, toda a comunicação, e a gente se unir num projeto de futuro. Né, porque senão a gente só fica mudando... Esse tipo de projeto, como você falou, você acha que depende só do poder público? Não. Ou você acha que nós, e até faço aqui um desafio para você, e já até me convido, se você aceitar esse desafio, nós poderíamos organizar um grupo, né? Formarmos um grupo, não precisa ser, vamos dizer assim, diariamente, mas a cada 15 dias, 2 vezes a cada 15 dias, para tentarmos elaborar isso e trazermos talvez esses pensadores e... Os notáveis, né? Para ficar meio elitista falar isso, não, mas é o que o Brasil está fazendo hoje. O que eles estão fazendo no governo? Quem sabe nós Vamos podemos chamar os trazer melhores. pessoas, né? Às vezes não precisa ser nem muito notável, não, porque eu conheci pessoas que tinham só o grupo escolar e foram grandes empreendedores aqui na cidade. Talvez no conhecimento, é isso aí. Entendeu? Não há necessidade de ser notáveis. Pessoas humildes, às vezes, têm ideia que você fica bobo. Né? Então, unirmos pessoas que queiram colaborar, valorizar, trazer ideias e fazer com que essas ideias possam ser o que? Alavancadas, possam ser anotadas. Quem sabe uma daquela ideia possa se unir com a outra e a outra e a outra e se transformar exatamente nesse planejamento, nessa visão de futuro que nós todos precisamos, sem deixar, obviamente, o que eu penso que está acontecendo muito na civilização nossa, que é o lado humano da pessoa. Né? Nós estamos nos tornando meio que mecânicos, né? Nós não temos mais muita compaixão, dó, enfim, não podemos perder o lado humano e o lado de pensar na natureza, né?